Olá pessoal, bem-vindos ao Cron TV, bem-vindos ao Conexão X. Eu sou Cris de Pascoal e hoje você vai entender a diferença entre um seguidor e um desperto. Presta atenção para ver em qual desses lados você se encaixa. Bem pessoal, o contraste entre seguidores e despertos é um tema aí que nos leva a refletir sobre o estado de consciência de cada indivíduo e sua interação com o mundo ao redor. Bem, nesta pauta eu vou explorar os traços psicológicos, comportamentais e as ações no dia a dia de ambos os grupos, assim como suas abordagens religiosas, políticas, sociais em relação ao planeta em que vivemos. Bem, os seguidores, eles tendem a aceitar informações e ideias prontas, sem questionamentos profundos. Valorizam a autoridade externa como fonte de verdade, seja líderes religiosos, políticos ou influenciadores. Eles preferem uma zona de conforto e evitam aí conflitos cognitivos, resistindo frequentemente a novas ideias. Eles buscam pertencimento a grupos e muitas vezes sacrificam a individualidade para manter a aprovação social. Já o desperto, eles questionam narrativas e buscam compreender a essência por trás das aparências. Desenvolve autonomia mental, confiando na intuição aliada à lógica e à razão. Possuem uma visão crítica e são abertos à atualização diante de novas evidências. Demonstram curiosidade e desejo de evolução constante, explorando temas como espiritualidade, ciência e autoconhecimento. As ações do dia a dia, os seguidores, eles reproduzem padrões aprendidos, frequentemente sem reflexão. Agem com base no que é esperado pela sociedade, religião ou cultura. Demonstram medo do julgamento alheio, o que pode limitar suas consequências. E tendem a buscar prazeres imediatos, muitas vezes negligenciando as consequências de longo prazo. Já os despertos tomam decisões baseadas em valores internos e na ética universal. Tem uma abordagem prática, mas visionária, trazendo resultados positivos no longo prazo. Buscam harmonia entre palavras e ações, sendo exemplo de coerência e integridade, e dedicam tempo à meditação, ao autoconhecimento e atividades que nutrem o espírito e a mente. No comportamento religioso, os seguidores adotam dogmas e rituais sem questionar a origem ou o propósito. Confiam na intermediação de líderes religiosos para alcançar a espiritualidade. Apegam-se à ideia de salvação externa e culpabilização. Podem demonstrar intolerância e visões diferentes, vendo outras opiniões como ameaças. Já os despertos entendem a espiritualidade como um estado de conexão direta com o todo. Valorizam experiências pessoais de transcendência e introspecção. Reconhecem a essência divina em si mesmo e nos outros, sem necessidade de intermediários. Demonstram respeito às múltiplas visões de mundo, entendendo a diversidade como parte da evolução. Nos comportamentos políticos, os seguidores aliam-se cegamente a partidos ou ideologias, raramente questionando seus líderes, participam de polarizações, acreditando em narrativas simplistas de bem contra o mal, buscam soluções rápidas e dependentes de autoridades para resolver problemas complexos. Alimentam discursos de ódio ou divisionismo, muitas vezes manipulados por agendas externas. Já os despertos estão atentos às agendas ocultas e analisam criticamente o cenário político. Valorizam o equilíbrio e buscam soluções que contemplem o bem coletivo. Rejeitam rótulos e exploram caminhos alternativos de governança. Inspiram ações locais e globais, incentivando o empoderamento comunitário. No comportamento social, os seguidores reproduzem preconceitos e normas sociais obsoletas. Acreditam no valor hierárquico das pessoas com base em status e riqueza. Participam de ciclos de consumo como forma de preencher lacunas emocionais e tendem a evitar temas profundos ou desafiadores em interações sociais.
Já os despertos contribuem para a transformação social com ações conscientes, reconhecendo o potencial único de cada indivíduo e incentivando sua expressão. Praticam o consumo consciente buscando produtos éticos e sustentáveis e participam de diálogos construtivos, promovendo mudanças estruturais. No comportamento com a terra, os seguidores veem a natureza como recurso a ser explorado, priorizando o lucro sobre o equilíbrio ambiental. Dificilmente se envolve com ações ecológicas, deixando a responsabilidade para os governos ou ONGs, e muitas vezes desconhecem os impactos de seus hábitos no meio ambiente. Já os despertos enxergam a terra como um organismo vivo, do qual são parte indissociável. Participam ativamente de iniciativas ecológicas como reflorestamento, compostagem e energias limpas. Educam os outros sobre sustentabilidade e incentivam práticas regenerativas e adotam uma vida em harmonia com os ciclos naturais, respeitando a biodiversidade. Agora, nesse contexto todo, quem é você? A resposta depende de quanto você se permite refletir e agir. Você segue porque teme o desconhecido ou desperta porque anseia por verdade? E personalidades aí como Nikola Tesla desafiaram os paradigmas. Já os seguidores são visíveis nas massas manipuladas, seja pela mídia ou por líderes que priorizam o poder. O despertar pessoal é uma jornada contínua e cada ação consciente, por menor que pareça, fortalece essa transformação. Que tipo de impacto você quer deixar no mundo? Então, pessoal, eu não sou desperta nem seguidora, mas tão somente uma observadora, inclinada à poesia do pensamento e ao pensamento da poesia. E nela ergo a minha vida para tecer essas palavras. O mundo, espelho quebrado que somos, reflete em cada pedaço a sombra dos que seguem e a luz por vezes difusa dos que despertam. O seguidor vive com quem caminha por uma estrada previamente traçada, sem nunca perguntar quem a desenhou. Ele acorda ao som de um despertador que não desperta, veste roupas escolhidas por modas que ele não escolheu e trabalha em algo que nunca ousou questionar, se ama. Sua vida é um ato mecânico, como o ponteiro de um relógio. Já o desperto, se porventura também caminha por essa mesma estrada, faz com a consciência de cada passo e se pergunta sobre os motivos de sua jornada e escuta a si mesmo enquanto trabalha e busca, mesmo nas coisas mais simples, o sentido profundo que o liga ao que é maior que ele. Se o seguidor vive pela rotina, o desperto vive pela presença. O seguidor é uma pessoa que se adaptou à engrenagem social como uma peça que, por medo de não pertencer, se molda ao que é esperado. Ele aplaude o que é popular, repete o que é aceito e se pensa com as ideias dos outros. O desperto, por outro lado, é como um pássaro que, mesmo em uma gaiola dourada, sabe que nasceu para voar. Ele questiona normas, não por rebeldia vã, mas porque entende que a sociedade sistática é um poço onde a água apodrece. Então, este ser propõe mudanças, ainda que pequenas, e inspira os outros a também a questionar o que parecia inquestionável. Na política, o seguidor é o eleitor que escolhe um lado como quem escolhe um time de futebol. Ele acredita nas promessas, sem se importar com quem as faz, e vê a política como um espetáculo, onde os bastidores não lhe dizem respeito. O desperto, porém, vê a política como um reflexo da consciência coletiva. Ele entende que o governante é tão corruptível quanto a sociedade que o escolhe, e por isso busca, antes de mudar a si mesmo e a sua comunidade, do que culpar o governo. Ele não espera salvadores, pois sabe que toda salvação começa em cada indivíduo. Nas relações interpessoais, o seguidor ama como quem cumpre um contrato. Ele busca no outro o que lhe falta, exige, cobre e muitas vezes aprisiona. Para ele, relacionar-se é preencher o vazio e assim ele cria laços que mais parecem correntes. O desperto ama como quem toca um instrumento musical, com harmonia e respeito à melodia do outro. Ele não busca completar-se, pois sabe que já está inteiro. Ama sem exigência, pois entende que o amor é dádiva e não troca. Suas relações são pontes, não prisões. O seguidor olha para a terra como quem olha para uma pedra,
algo que existe para ser usado. Ele corta árvores sem pensar no ar que respira, envenena rios sem lembrar que deles vem sua água, e cava o solo como quem não percebe que cava a própria sepultura. Já o desperto, contudo, vê a terra como um organismo vivo, onde ele é uma célula. Ele planta com gratidão, colhe com moderação e devolve ao solo o que dele tirou. Sua relação com o planeta é de reverência, pois ele entende que cuidar da terra é cuidar de si mesmo e das futuras gerações. Nas religiões, o seguidor dobra os joelhos perante altares que não compreende. Ele reza como quem faz um pedido a um comerciante esperando algo em troca. Sua fé é temor e sua devoção é um hábito. O desperto, por sua vez, encontra Deus ou o mistério do divino, não apenas no templo, mas no pôr do sol, no silêncio no olhar de outro ser humano ou de um animal. Ele respeita as religiões, mas não se limita a elas. Sua espiritualidade é um voo e não um dogma. O seguidor é como aquele que aceita que o rio siga seu curso sem nunca questionar sua nascente. Ele é o trabalhador que reclama da vida, mas não ousa mudá-la. É o fiel que teme o inferno, mas o que ama o céu. É o cidadão que grita slogans, mas não compreende as ideias que eles representam. O desperto, em contrapartida, é como um navegador que, ao ver o rio, busca a nascente. Ele é um indivíduo que abandona uma carreira, que o sufoca para seguir um chamado interno. É aquele que respeita as religiões, mas confirma que o templo mais sagrado está em seu coração. É o cidadão que envelhece para transformar sem medo de sair da multidão. E quem somos nós? Talvez sejamos ambos. Como todo ser humano, há em mim e você um seguidor que teme e um desperto que ousa. E há em vocês, internautas, o mesmo conflito. A escolha não é entre ser um ou outro, mas entre deixar-se adormecer ou ousar despertar, mesmo que o despertar por vezes doa como um sol que fere os olhos ao nascer. Se o seguidor é a semente que ainda dorme no solo, o desperto é a planta que rompe a terra em busca da luz. Ambos coexistem em todos nós. Talvez sejamos partes de um mesmo ciclo. O desafio de cada um é ouvir a voz interna, que mesmo em meio ao ruído deste mundo, convida-nos a despertar. E ao despertar, ponderar que ser desperto não é ser superior, mas é apenas um convite a toda a humanidade para se esclarecer e viver com propósito. Porque essa é a nossa jornada evolutiva. E eu conto com você para que juntos possamos fazê-la. Gratidão, pessoal. Até o próximo Conexão X.